Jeremias, capítulo 9, verso 23 e 24, diz assim: assim diz o Senhor. Quem é que está dizendo, irmãos? Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, e nem o rico na sua riqueza. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, declara o Senhor. Amém? Amém. Que texto, gente, que texto maravilhoso. Deixa eu perguntar para você algo importante nesta noite. Que virtude você gostaria que todos reconhecessem em você? Que virtude que você gostaria que todos reconhecessem em você, hein? Que tipo de nobreza nós queremos para o nosso coração? Eu acho que se eu abrisse um espaço para a gente conversar sobre isso, alguns diriam o seguinte: olha, Ronaldo, eu gostaria de ser mais honesto do que sou. Outros diriam: poxa, eu gostaria de ser mais verdadeiro. Outros diriam: eu gostaria de ser mais leal nas minhas relações, nas minhas amizades. Outros diriam: eu quero ser mais corajoso na vida. Enfim, mas é interessante porque, segundo esse texto que nós acabamos de ler, irmãos, a maior virtude que nós devemos desejar não é a honestidade, não é a verdade, não é a sinceridade, mas é a intimidade com Deus. É o que, meus irmãos? Aí está, intimidade com Deus. Veja o que Jeremias está falando: que o sábio não deve se gloriar na sua sabedoria, nem o forte na sua força, e nem o rico na sua riqueza. Então, neste caso aqui, meus irmãos, onde é que nós devemos gastar mais as nossas forças e energias e focar nossa visão? Hein? E a resposta está no próprio texto: em conhecer mais intimamente a Deus. Em conhecer mais intimamente a Deus. Olha, queridos irmãos, o que Deus mais deseja não é que sejamos, entenda o que eu vou dizer para você não interpretar errado, mas o que Deus deseja não é que nós sejamos mais honestos, mais verdadeiros, mais sinceros do que já somos, porque, gente, isso é consequência e não causa. O que Deus deseja é que sejamos amigos dele. Deus não quer que você seja mais honesto do que você já é. Deus não quer que você seja mais verdadeiro do que você já é. Deus quer que você seja mais íntimo dele do que você já é, porque você, sendo íntimo de Deus, automaticamente você vai ser mais correto, mais honesto, mais verdadeiro, mais santo, e o nome do Senhor será glorificado. Você crê nisso ou não? Olha, gente, muitas pessoas nas Escrituras Sagradas se destacaram por suas virtudes. Por exemplo, a gente vê Abraão. Abraão ele tinha uma virtude, ele foi um homem desprendido, ele saiu da sua terra, da sua casa, da sua parentela, e ele foi para um lugar que Deus designou. Mas é interessante porque a sua maior virtude foi ser amigo de Deus. Diz o texto lá de Isaías 41, verso 8: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, o meu amigo. Abraão, amigo de Deus. Quer ver um outro personagem, um outro homem nas Escrituras que tinha uma virtude fantástica? Moisés. Moisés foi um homem corajoso, sim ou não? Ele liderou o povo de Israel na saída da escravidão do Egito, mas a sua maior virtude foi ser amigo de Deus. Porque diz lá no texto de Êxodo, no capítulo 33, verso 11, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala seu amigo. Moisés era um amigo de Deus. E Davi, gente? E Davi? Davi, ele foi destemido, ele era um jovem, sendo jovem e desacostumado com a arte da guerra, ele enfrentou um gigante e o matou, mas a sua maior virtude foi ser amigo de Deus. Diz lá o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, verso 22, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração.
Quantos querem ser homens e mulheres segundo o coração de Deus aqui? Olha, é um grande desafio para nós. Então, gente, em outras palavras, nós não devemos nos gloriar em nossas próprias capacidades e virtudes, não. Gente, nossa realização deve ser nos tornarmos mais e mais amigos de Deus. Como diz o pastor Ademar de Campos na sua canção, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Gente, Jeremias, profeta Jeremias, ele não foi um profeta popular. Na sua época, ele não profetizava vitória, mas submissão. E ele dizia o seguinte: olha, submetam-se ao rei da Babilônia, senão todos seremos destruídos. Esse era o tom da profecia de Jeremias. Os judeus então o odiavam e por isso o prenderam, o açoitaram, mas nesse período difícil, gente, nesse período complicado, conturbado, ele desafiava o povo de Israel a manter a sua intimidade com Deus. E aí está o segredo. E nós precisamos ouvir o mesmo chamado aqui de Jeremias nos tempos difíceis que nós estamos vivendo, queridos. Tempos difíceis, vocês sabem disso. Porque, meus queridos, quem perde o foco pode perder a sua alma. Então, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe e que possamos ser cada dia mais amigos de Deus. Amém? Agora, por que nós devemos ser íntimos de Deus? E é sobre isso que eu quero falar com você. Por que nós devemos ser íntimos de Deus? Alguns pontos para a gente considerar aqui. Primeiro, porque nós aprendemos a hora de Deus. Por que nós devemos ser íntimos de Deus? Porque nós aprendemos o tempo, a hora de Deus. Na intimidade com Deus, nós aprendemos a sua hora e o modo de agir. Gente, isso nos ajuda, inclusive, a sermos mais corretos, mais honestos, mais íntegros, mais santos. E Jeremias queria que todos fossem mais íntimos de Deus, a fim de conhecerem o seu tempo. Olha, irmãos, Deus tem, você sabe disso, Deus tem um relógio diferente do nosso. As horas do céu, quem administra é o Senhor, e Ele sabe o tempo certo de agir. Não é verdade? Ele sabe, Ele tem o momento certo. O grande problema é que nós desejamos que Deus realize algo, opere um milagre na nossa hora, pelo nosso relógio, no nosso tempo. Por exemplo, a Bíblia diz, lá no Salmo 30, verso 5, o choro, você pode repetir esse texto? Vamos lá? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aí eu fico pensando, quanto tempo dura uma noite de Deus e quanto tempo dura uma noite minha? Nossa, irmãos, para Deus, uma noite, vocês sabem, pode durar anos, meses, muitos anos, 7 anos, 40 anos, 400 anos, como foi lá para o povo de Israel no Egito. A noite de Deus pode ter muitos e muitos pôr do sol, nascer do sol, pôr do sol, nascer do sol. Mas tenha certeza que um belo dia nós vamos agradecer e nos alegrar, porque a nossa vitória vai chegar. Porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. Haverá livramento para a nossa vida. Você acredita nisso ou não? Agora, Jeremias entendia, ele sabia o tempo de Deus. O grande problema nosso é que nós não conseguimos, queridos, distinguir o tempo da noite e o tempo do dia. Porque nas horas da noite não é hora de festa, não é hora de pular, de sorrir, não. Horas da noite, o tempo da noite, nós precisamos chorar, colocar o rosto no pó, nos humilharmos diante do Senhor. Não é hora de dançar, nos alegrarmos, mas é tempo de choro. E é nesse momento, queridos, que eu tenho aprendido na minha vida, é no tempo da noite, no tempo da dificuldade. É justamente nesse tempo que o Senhor vem e fala conosco e Ele diz: eu vou mudar as suas vestes de luto por vestes de louvor.
O Senhor diz: eu vou transformar o seu lamento em cânticos de alegria. É no tempo difícil, de luta, de dificuldade. Mas quem é que sabe isso? Quem é que compreende essas coisas? Aquele que é íntimo de Deus. Porque, gente, quem não é íntimo vive tonto na vida. Parece um tolo, um tonto na vida, correndo atrás de pregadores, de missionários e profetas, tentando dar um jeitinho nas horas do céu, tentando acelerar o relógio de Deus. Tem gente que pensa que Deus é tolo e que consegue acelerar o relógio dele. Eu lembro uma vez, num aniversário meu, que chegou minha irmã e disse assim: olha, o Ronaldo, eu queria te dar um presente de aniversário. É um presente diferente daquilo que você creio que você já recebeu na vida. É o seguinte, eu vou te dar um telefone aqui, ó. Tá vendo esse nome aqui? Profetiza fulana de tal. E o número lá de telefone. Ela falou assim: faz o seguinte, liga para esta irmã. Olha, ela não conhece a sua vida, ela não sabe nada de você, mas ela vai revelar tudo, ela vai falar, e você pode ter certeza, porque quando ela orar, a oração vai ser respondida na hora, porque ela é a campeã das orações respondidas. Uau! Aí eu, claro, recebi com respeito, educação, mas eu fiquei pensando comigo: como tem gente que pensa que Deus é tolo? Como tem gente que ainda acha que consegue manipular as horas dos céus? Gente, Deus não é tolo, e o tempo dele ninguém pode alterar. Ninguém pode alterar, porque a porta, quando Deus fecha, ninguém pode abrir, não é verdade? Mas também, queridos, quando Deus abre, ninguém pode fechar, e quando Deus age, ninguém pode impedir. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos levantar aplauso ao Senhor bem forte, queridos. Esse é o nosso Deus. Por isso que a gente não precisa ficar com nós, cristãos nascidos de novo, não precisamos temer macumba, olho gordo, nome na boca do sapo. Tem gente que às vezes vem na igreja e diz essas coisas: Ronaldo, eu acho que, não sei, minha vida está indo para trás porque deve ser inveja lá no trabalho, não sei, colocaram meu nome na boca do sapo, ou é macumba, então eu vi uma macumba ali no canto, lá na esquina de casa, eu acho que é por causa disso que minha vida não vai para frente. Meu irmão, minha irmã, você teme essas coisas? Qual é o evangelho que você crê? Gente, a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É Cristo em vós, a esperança da glória. Você não precisa temer, porque o Senhor é por nós. E o seu Senhor é por nós? Quem será contra nós, gente? Então, tranquila, mas e se acontecer alguma coisa? Deus permitiu. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, aquietai-vos, diz o Senhor, e sabei que eu sou Deus. Deus tem o melhor para você. Nós falamos aqui hoje, nós cantamos: Tu és o meu Deus de paz. Qual foi a declaração, irmãos? Tu és o meu Deus de paz. O príncipe da paz se faz presente. Ele tem planos, ele tem pensamentos de paz a nosso respeito, para nos dar um fim bom. O fim que o Senhor deseja para mim e para você é um fim vitorioso para a glória do seu nome. Então você não precisa temer, porque o Senhor é por você. Louvado seja o Senhor. Mas quando somos íntimos de Deus, nós entendemos essas coisas, nós aprendemos a hora de Deus. Segundo, por que nós devemos ser íntimos de Deus? Para nós entendermos o que está no coração dele. Por que nós devemos ser íntimos, irmãos, de Deus? Para entendermos o que está no coração dele. Porque, gente, Deus só revela, Deus só mostra os segredos do seu coração para quem é íntimo dele. Salmo 25:14 diz isso. A intimidade do Senhor é para com aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. É na intimidade. Porque, gente, ninguém conta os segredos do seu coração, nem os detalhes da sua vida para qualquer pessoa. Você faz isso? Você sai por aí falando da sua vida, dos problemas, das suas derrotas e fracassos para qualquer pessoa? Você faz isso? Se você faz, meu irmão, alguma coisa está errada com você. A gente não costuma fazer isso.
Para quem que a gente fala, a gente abre a nossa vida? Para quem é íntimo. Para quem é íntimo. Assim é Deus. Quando nós não somos íntimos dele, ele não se revela a nós. Simples assim. Agora, gente, conhecer coisas a respeito de Deus não significa ser amigo de Deus. Não significa ser amigo de Deus. E Deus quer ter amigos íntimos para que Ele possa manifestar a sua glória na vida deles. Deus quer manifestar a glória dele na sua vida. Louvado seja o Senhor. Assim como Ele queria fazer aqui, no meio do povo de Israel. E se nós quisermos realmente experimentar esta glória, a glória do Senhor na nossa vida, nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos ser íntimos de Deus. Que desafio para nós. Agora, gente, existe uma grande diferença entre ser íntimo e familiarizado. Há uma diferença. Por exemplo, o familiarizado. Dá um exemplo aqui. Quando eu vou ministrar nas igrejas, às vezes vejo pessoas e tal, pela primeira vez na minha vida, conhecendo ali naquele momento, e às vezes esses irmãos, eles chegam para mim e dizem assim: poxa, Ronaldo, eu tenho você em casa todos os dias, porque eu escuto as suas canções, suas músicas, você está lá na minha casa todos os dias. Eu pergunto para vocês, essa pessoa que disse isso, eu nunca vi essa pessoa. Ela disse isso. Essa pessoa, ela é íntima ou familiarizada? Como? Familiarizada. Por quê? Porque ela não conhece os detalhes da minha vida. Não conhece a intimidade. Ela não sabe, por exemplo, que eu sou corintiano. Hoje eu revelei, né, irmãos? Hoje pela manhã, até perguntei aos corintianos que estavam aqui: existem corintianos ainda aqui vivos? Olha lá, tá vendo? Por exemplo, não sabe que eu gosto demais. Gente, não sabe que eu gosto muito de uma boa picanha mal passada. Sabe aquela suculenta? Quem é que gosta de picanha mal passada? A Black da Swift. Não é bobo não, né? Coisa boa, gente. Mas tem que ser mal passada. Não vem com aquele sola de sapato, não. Uma vez, teve uma pessoa que eu quase matei, o irmão. Quase matei. Porque ele falou assim: Ronaldo, olha, eu sei que você gosta de picanha, nós preparamos uma picanha para você, tá bonitinho, depois do culto, quando chegar em casa lá, você vai ver e tal. Sabe o que ele fez, irmãos? Quando eu cheguei lá, ele pega a peça da picanha, ele cortou toda a gordura, lavou a carne. Eu olhei para aquilo e falei: meu Deus do céu. Oi? Não serve nem para sopa, disse o Jairo. Ai, gente. Mas isso é ser familiarizado, não conhece os detalhes da minha vida, não conhece. Mas, gente querida, para ser íntimo é preciso cultivar um relacionamento profundo com o outro, conhecer os detalhes. Aliás, há um ditado que diz, né, que para se conhecer uma pessoa é preciso comer um saco de sal com ele todo dia, né? Ou seja, são muitas refeições. Muitas refeições. Pois é, queridos. Gente, veja bem, a religião, ela nos familiariza. A religião nos dá conhecimento, ela traz conhecimento. Mas eu quero dizer para vocês nesta noite que só o Espírito Santo nos torna íntimos de Deus. A comunhão com Ele, é a comunhão com a palavra de Deus, irmãos, que faz isso, porque como eu disse ainda hoje pela manhã, a palavra é uma pessoa. E qual é o nome da palavra? Jesus, é Jesus, queridos. Agora, gente, intimidade não é para todo mundo, a gente sabe disso. Intimidade não é para todo mundo. Não, Jesus não era íntimo de todas as pessoas. Jesus tinha vários níveis de relacionamento. Por exemplo, um primeiro nível era a multidão. Era a multidão. Jesus se compadecia, Jesus olhava aquela multidão, ele se compadecia, via aquelas pessoas como ovelhas sem pastor. Mas era um nível de relacionamento. E Jesus não se encantava não, viu, gente? Não, porque ele sabia muito bem o que estava no coração do homem. Porque aquela multidão que o aplaudia e que dizia Hosana, Hosana, era a mesma multidão depois que ia dizer crucifica-o, crucifica-o.
mas era um nível de relacionamento, a multidão. Um segundo nível foram 500 pessoas que viram Jesus ressurreto. Depois, um terceiro nível foram 120 pessoas, queridos irmãos, que experimentaram o poder do Espírito Santo em Pentecostes. Aí vem um quarto nível, 70 pessoas. Quantas pessoas? 70 que foram enviados para expulsar demônios e curar os enfermos. Aí vem um quinto nível. Quem eram? Os 12, que eram os apóstolos. Depois ainda vem um sexto nível. 3. Quem eram os 3? Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Os 3 viram a transfiguração de Jesus. E aí depois ainda vem um sétimo nível, que é João, o discípulo amado. Eu costumo dizer que João foi o único que escutou as batidas do coração de Jesus, porque ele colocou o rosto no peito de Jesus, e quem coloca o rosto no peito de alguém é capaz de escutar as batidas do coração desta pessoa. João era tão íntimo, gente, ele era tão íntimo que quando, na última ceia, Jesus disse que alguém iria trair, e aí então, aquela coisa, todo mundo querendo saber quem vai ser o traidor, quem é o traidor. Aí eles tiveram uma grande ideia. Sabe qual foi a ideia? Vamos fazer o seguinte, vamos falar com João, para João perguntar para Jesus, porque segredos assim o mestre só revela para ele. Para vocês terem uma ideia, para nós termos uma ideia do nível de relacionamento, de intimidade dos dois. Agora eu fico pensando, queridos, de qual grupo nós queremos fazer parte? Da multidão que vai à igreja, canta, bate palma, faz suas orações, clama por milagres, ora pedindo milagres e Deus concede milagres, hein? Nós queremos ser este grupo de pessoas, ou nós queremos ser amigos íntimos, que têm a liberdade de recostar a cabeça no peito de Jesus e ser chamado de discípulo amado? Meus queridos irmãos, eu acho interessante porque muitos dizem por aí que desejam ser cabeça e não cauda, não é? Eu quero ser cabeça e não cauda. A igreja foi chamada para ser cabeça e não cauda, mas é sempre no sentido de riquezas, conquistas materiais, sempre assim. Aí eu fico pensando, por que a gente não usa esta frase, dizendo eu quero ser cabeça sim e não cauda, mas no sentido de ser mais íntimo de Jesus? Pois é, a Bíblia diz que os olhos do Senhor, diga, os olhos do Senhor estão sobre a terra, procurando aquele a quem possa se mostrar poderoso e forte. Aleluia. Deus quer se revelar a você. Amém? Terceiro, por que nós devemos ser íntimos de Deus, irmãos? Por quê? Terceiro, para nós aprendermos a chamá-lo de Pai. Para aprendermos a chamá-lo do quê? De Pai. Porque existe uma diferença, irmãos, em conhecer a Deus como Deus e Deus como Pai. E conhecer o caráter de Deus como Pai é só para quem é íntimo. Só para aquele que se relaciona com o Senhor. A religião, irmãos, ela nos leva a um conhecimento de Deus como Deus, mas na intimidade nós aprendemos a conhecê-lo como Pai. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Irmãos, o nome mais santo de Deus na Bíblia, sabe qual é? Pai. Esse é o nome mais santo. Jesus nos ensinou que quando nós formos falar com Deus, nós devemos dizer o que, irmãos? Pai nosso, não é isso? Pai nosso que estás nos céus. Jesus chamava Deus de Abba. Vocês sabem que em aramaico é uma expressão íntima, é paizinho, paizinho. E Deus desejava que Israel o conhecesse como pai. Diz o texto lá de Jeremias, no capítulo 31, verso 9: voltarão com choro, diz o Senhor, mas eu os conduzirei em consolações, eu os conduzirei às correntes de água por um caminho plano, onde não tropeçarão, porque sou Pai, disse o Senhor, porque sou
pai para Israel, e Efraim é o meu filho mais velho. Sabe o que eu tenho aprendido, irmãos? Que quando nós conhecemos a Deus como Pai, termina a ansiedade da nossa oração. Sabia disso? Às vezes eu fico observando pessoas que oram com tanto sofrimento e angústia, ansiedade, e eu fico pensando, será que nós conhecemos realmente o Deus das Escrituras? Porque estes que oram assim, demonstram não conhecer o Deus das Escrituras. Porque, queridos, pessoas que oram assim, estão falando com um ídolo, e não com o Pai. Porque com o Pai nós podemos falar com o coração em paz, porque estamos falando com o nosso Pai. Gente, por exemplo, quando eu estou com o meu pai, Carlos Alberto, e eu preciso algo dele, eu posso falar normal: pai, você pode emprestar o seu carro? E ele fala comigo, tranquilo. Agora você imagina eu chegar para o meu pai, que eu tenho relacionamento, tenho intimidade, e dizer assim: pai, por favor, me empresta o seu carro, ou eu determino. Você imagina isso? Eu fico pensando a reação do meu pai. Ele ia dizer assim para mim: filho, você está bem? Filho, eu sou seu pai, por que você está falando assim comigo, meu filho? Tranquilo, você precisa do carro? Está aqui, eu só vim aqui, pega a chave, está tudo ok, tudo certo. Enche o tanque e devolve. E é assim que nós devemos fazer com o nosso Pai Celestial. Porque quando é diferente, quando a gente fica nessa luta, né, fazendo braço de ferro com Deus, querendo ganhar na força, gente, quando você ora assim: Deus me dá, eu determino, eu exijo, por favor, você não está falando com o Pai, você está falando com o ídolo. Porque com o Pai a gente fala com o coração em paz, certos de que estamos sendo ouvidos, e a nossa oração, ela sobe como um incenso agradável na presença do nosso Pai. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, diga: Deus é bom, e Ele deseja fazer o bem. Você crê nessa declaração? É o maior prazer do coração do nosso Pai, é fazer o bem, e nós precisamos crer. E mesmo que os nossos pais terrenos nos abandonem, o Senhor jamais vai nos abandonar. O Senhor nos acolherá, Ele nunca nos abandonará, nunca nos deixará. Ele nos ama com um amor eterno, Ele nos dá boas dádivas. Por isso, irmãos, nós não precisamos de intermediários para falar com o Pai. Porque quando Jesus estava naquela cruz, crucificado, a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado, e o véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Nós podemos falar com o nosso Pai sem intermediários. Às vezes tem irmãos que chegam na igreja e dizem assim: pastor, eu quero pedir oração para você, porque eu acho que a minha oração não é muito boa. Como você está mais perto de Deus, você está mais próximo de Deus, Deus vai te ouvir. Gente do céu, quantos aqui são filhos de Deus? Você é filho, você pode se aproximar diante do teu Pai com o teu coração em paz, porque Ele ouve a sua oração. Ele ouve a sua oração. Todos nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. As nossas orações, elas são como um incenso agradável na presença do nosso Pai. Amém? Quando somos íntimos, então aprendemos a chamá-lo de Pai. Ele é o nosso Pai. E por último, meus queridos irmãos, por que nós devemos ser íntimos de Deus? E este ponto ele é tão importante. Nós devemos ser íntimos de Deus para não sermos mais justos do que misericordiosos com os outros. Quando somos íntimos de Deus, queridos, nós não somos mais justos do que misericordiosos. Sabe, muitos querem ser muito justos, mas eles não são misericordiosos na mesma proporção. E nós vamos conseguir combinar essas duas coisas, justiça com misericórdia,
à medida que nós formos íntimos de Deus, conhecermos o coração de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais amamos a Deus, mais Ele nos leva para perto do outro, mais Deus nos empurra para perto do próximo. Quanto mais íntimos de Deus, mais Ele nos leva para perto do outro. Por isso, queridos, que se a nossa adoração, esse momento que a gente tem que é tão gostoso, onde nós levantamos as mãos, nós cantamos, nós choramos, essa nossa adoração através dos cânticos, se essa nossa adoração não se transformar em ação, em atitude, num olhar para o outro, então tudo isso que a gente fez nessa noite é hipócrita, é uma adoração mentirosa, e que o Senhor nos livre disso, em nome de Jesus, que possamos amar o que Ele ama e valorizar o que Deus valoriza. E o que é que Deus ama? Hein? Pessoas. Deus ama pessoas, e quem ama pessoas não ama coisas, porque coisas e pessoas não combinam. Ou você vai amar as coisas, ou você vai amar as pessoas. Tem muita gente que coisifica pessoas e personifica coisas. A relação com as pessoas é uma relação eu, isso, e com as coisas é uma relação eu, tu. O que torna o ser humano, gente, um monstro. Um monstro. Por isso que é necessário mesmo nascer de novo. Por isso que Deus precisa fazer uma obra na nossa vida. Tem gente que valoriza mais as coisas, são os bens materiais, os prédios, é o carro, é o dinheiro. Ministério. Veja só, teve uma vez, já uns anos atrás, que teve uma pessoa que disse assim para mim: olha, Ronaldo, eu queria dizer o seguinte, que quem quiser tocar no meu ministério, eu vou atropelar em nome de Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos. Ainda usa Deus, nossa. Sabe por quê? Está ligado a coisas, está apegado a coisas. Deixa eu dizer para você, meu irmão, Jesus não morreu por coisas, Jesus não morreu pelo seu ministério, Jesus morreu por você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus ama então as pessoas e não as coisas. Portanto, nós, filhos de Deus, devemos amar quem? As pessoas. Agora, gente, a religião ela é um perigo, né? Porque ela nos torna muito justos, mas ela tira de nós a misericórdia. Há muitas pessoas que dizem conhecer a Deus, mas elas continuam mesquinhas, egoístas, arrogantes, avarentas. E, gente, religião sem misericórdia, sabe o que é? Farisaísmo. Os fariseus, eles eram os mais corretos e justos em sua época. Eles jejuavam 2 vezes, meus irmãos, por semana. Você faz isso? Eles davam o dízimo até do sal que eles comiam. Você faz isso? Eles eram corretíssimos em nome da religião. Muito justos, muito corretos, mas não adianta nada ser correto no que faz, em nome da religião, se junto com isso não há um coração cheio de compaixão e misericórdia, irmãos. Joga isso fora. Essa religião não presta. Nós precisamos agir com amor, com compaixão, com misericórdia em relação às pessoas, queridos. Nós precisamos aprender a perdoar. Oh, meus irmãos, pois como dizem, né? Nós parecemos animais quando matamos, parecemos homens quando julgamos, mas parecemos Deus quando perdoamos. Que isso seja uma realidade no nosso meio, em nome de Jesus. Misericórdia o que é, gente? É a gente ver o outro que não tem a mesma luz que nós temos e nos colocarmos no lugar dele e então dizer ao Senhor: olha, Senhor, tem misericórdia dele como o Senhor tem tido misericórdia de mim. Dê mais uma oportunidade para ele, Senhor, assim como o Senhor tem dado tantas oportunidades para mim. E se o Senhor desejar, me usa como instrumento para abençoar essa pessoa.
Isso é o olhar de compaixão, gente. Isso é o olhar de misericórdia. Agora, existem alguns que se vangloriam e logo dizem o seguinte: glória a Deus que eu não sou como ele. Graças a Deus que eu não sou como fulano de tal. Pecador. Graças a Deus. Olha, meus queridos irmãos, que hipocrisia, que falta de amor e misericórdia. Que o Senhor mude o nosso coração. Que o Senhor transforme o nosso coração. Você quer isso ou não? Em nome de Jesus. É interessante que Jeremias, ele é conhecido como profeta chorão. Ele chorava e chorava nas esquinas, ele profetizava nas esquinas, e ele chorava, ele dizia: voltem, voltem para o Senhor que ama vocês, voltem. O tom da profecia de Jeremias era um tom duro, é verdade, mas é interessante que, o que eu aprendo? Que toda profecia dura, que não está acompanhada de lágrimas, não vem de Deus. Quando alguém dá uma profecia para você dura, procura olhar nos olhos do profeta, veja se há lágrimas. Se não tem lágrima, não vem de Deus. Porque Jeremias tinha um tom duro na profecia. Ele dizia: olha, vocês precisam se curvar diante do rei da Babilônia, senão todos seremos destruídos. E por isso ele foi rejeitado, foi preso, açoitado. Mas ao mesmo tempo, ele chorava, ele profetizava e ele chorava nas esquinas, e ele declarava: mas gente, voltem para Deus, porque Deus ama vocês. Então aqui a gente aprende com Jeremias, toda profecia dura que não está acompanhada de lágrimas não vem de Deus. Às vezes tem profecias duras aí que surgem por aí, e os irmãozinhos vêm falar comigo e dizer assim: mas Ronaldo, o que eu faço? Porque eu recebi uma profecia, eu estou com medo, vai acontecer uma desgraça na minha vida. Quem te falou isso, irmã? A fulana de tal. E como é que ela falou? Ela disse isso. E você viu essa irmã com lágrimas nos olhos? Com compaixão, com misericórdia? Não vi. Desconsidera, isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus, queridos. Porque, gente, a palavra dura de Jeremias era motivada, queridos, por um coração cheio de compaixão, de amor, e não por um desejo de fazer justiça. Não, queridos. Por isso que nós precisamos ser mais misericordiosos com os nossos amigos, com os nossos irmãos, dentro da família, com os nossos pais, com os filhos, com os nossos líderes, os pastores. Gente, a língua afiada e o olhar que destrói não vem de Deus. Não vem de Deus, porque o nosso Pai, este Pai bondoso, esse Pai celestial, sempre nos olha com amor e compaixão. As mãos de Deus, irmãos, não são ásperas, nem o abraço de Deus é esmagador. Não, queridos, o Senhor ama você, e com amor eterno o Senhor te amou, e com benignidade o Senhor atraiu você. Louvado seja o nome dele. Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Olha, nessa reflexão, nesse pensamento dessa noite, como é que está a sua vida com Deus? Você já é íntimo de Deus? Você o conhece como Pai? Você tem ouvido a voz de Deus pela sua palavra? Deus tem falado através da sua palavra. Você crê nisso ou não? Você tem ouvido? Você tem conhecido a Deus pela palavra? Você tem compreendido o tempo dele na sua vida? Sabendo que na hora certa ele vai realizar o milagre que você tanto espera? Eu sei que existem pessoas aqui nesta noite, nós vamos orar por vocês, claro, vamos fazer isso, mas eu sei que tem pessoas que estão esperando por um milagre, por uma resposta de Deus, estão angustiados, pessoas angustiadas, vieram aqui tristes, com lágrimas, como hoje mesmo uma irmã conversou comigo e disse quanto ela foi abençoada e quão difícil foi, mas ela estava com lágrimas dizendo que Deus havia falado ao coração dela, porque Deus fala mesmo. Você acredita que Deus fala? Então, gente, tantas pessoas assim, e angustiadas, e não entendendo muitas vezes o tempo de Deus,
Mas você pode crer que quando o sol da justiça se levantar, o milagre vai chegar na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua comunidade de fé, em todas as áreas, em nome de Jesus. Como é que está a sua vida de intimidade com Deus? Isso é o mais importante para nós. Em que nível você está? Se você fosse dar uma nota para você mesmo, de 1 a 10, que nota você daria na sua vida de intimidade com Deus? Hein? Olha, eu creio que todos nós aqui, nós podemos avançar muito nisso. Amém, gente? Você quer ser íntimo de Deus? Aqueles que desejam isso, aplaudam ao Senhor e fiquem em pé comigo agora.